Por trás de muita coisa que a gente usa no dia a dia, de hospitais a fábricas, existem uns gigantes silenciosos. Sabe tecnologias que já têm uma certa idade, mas que são tão confiáveis que continuam movendo o mundo? Hoje a gente vai conhecer uma delas de perto, a caldeira flamotubular, que é basicamente o coração de vapor de muitas indústrias. Agora pare para pensar um pouquinho. O que é que hospitais, laticínios e indústrias têxteis poderiam ter em comum? À primeira vista, parece que nada a ver, né? Mas a resposta mostra um princípio de engenharia que é super importante. O que será que une a esterilização de equipamentos médicos, o preparo de laticínios e o tingimento de tecidos? Pois é, vapor, é isso mesmo. Uma força que parece simples, mas que tem um poder imenso. E a máquina que cria esse vapor todo é o nosso foco aqui hoje. Uma peça de engenharia que, olha, há mais de um século é a espinha dorsal de um monte de processos industriais que são essenciais para a gente. Então, para entender por que essa máquina é tão fundamental, a gente precisa dar uma olhada por dentro. Como é que ela consegue transformar algo tão básico como o fogo e água numa força industrial tão poderosa? O segredo já está no nome, flamo-tubular. Pensa comigo, os gases quentes da flama, ou seja, do fogo, passam por dentro de tubos. E como esses tubos ficam mergulhados na água, o calor passa de dentro para fora, aquecendo a água de um jeito muito eficiente. É uma solução de engenharia super elegante, na verdade. Vamos ver o passo a passo. Tudo começa queimando um combustível. Aí, os gases quentes, em vez de simplesmente escaparem, são obrigados a passar por dentro desses tubos de metal. Como os tubos estão totalmente cercados por água, a transferência de calor é máxima. Essa energia toda aquece a água rapidinho até ela virar vapor pressurizado, prontinho para ser usado. Ok, agora que a gente já sabe como a mágica acontece, vamos entender por que essa tecnologia é tão respeitada. O que faz dela esse trabalhador incansável em tantas áreas diferentes. A maior virtude dela, sem dúvida, é a simplicidade. A construção é parruda, o que significa que quebra menos e custa bem menos para instalar. E tem outra vantagem que, no mundo real, faz toda a diferença. Ela não é muito chata com a qualidade da água. Se juntar tudo isso, o resultado é uma máquina mais barata para comprar e para manter funcionando no dia a dia. E essa analogia do volante térmico é simplesmente perfeita. Imagina só, aquele volume enorme de água funciona como uma bateria de energia térmica. Se uma fábrica precisa de um pico de vapor de repente, a caldeira entrega na hora, usando essa reserva de calor sem deixar a pressão cair. É essa estabilidade que faz dela um pilar de confiança. Mas claro, como qualquer tecnologia, ela não é a solução perfeita para tudo. Existem pontos fracos e limitações bem importantes que acabam definindo onde essa caldeira se encaixa e onde não se encaixa. O principal desafio dela tem a ver com pressão. O mesmo design que a torna tão robusta também cria um limite de segurança para operar com pressões muito altas. E tem mais. Lembra de toda aquela água? Pois é, ela é uma vantagem para a estabilidade, mas leva um tempão para esquentar. Isso quer dizer que as partidas, quando a caldeira está fria, são bem lentas. E aqui está o número-chave para a gente ter em mente, 20 bar. Para se ter uma ideia, isso é umas 20 vezes a pressão da atmosfera. Mas por que esse limite? É que o casco da caldeira tem um diâmetro enorme. Para aguentar mais pressão que isso, as paredes de aço teriam que ser tão grossas, mas tão grossas que o custo e o peso ficariam absurdos. É uma limitação física do próprio projeto. Isso aqui ilustra perfeitamente o grande paradoxo da caldeira flamotubular. A maior força dela, que é aquele volume gigante de água que dá estabilidade, é também a fonte da sua maior fraqueza, que é a lentidão para começar a funcionar. É o clássico cobertor curto da engenharia. Então, com esses pontos fortes e fracos na mesa, fica bem claro que a caldeira flamotubular não serve para qualquer coisa. Ela foi feita para um tipo de trabalho muito específico, onde as qualidades dela realmente brilham. Então, onde é que ela encontra o seu lugar perfeito? Olha aí quem aparece de novo. Laticínios, hospitais, indústrias têxteis são todos setores que precisam de vapor de forma estável e confiável, mas não precisam necessariamente de uma pressão altíssima. Para eles, a estabilidade e o custo-benefício da caldeira flamotubular são a combinação ideal. E no fim das contas, a conclusão é essa. A caldeira flamotubular é a rainha nos cenários onde suas melhores qualidades são aproveitadas ao máximo e suas fraquezas não chegam a ser um problema. Ela é a escolha pragmática, o gigante confiável para a tarefa certa. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Assim como a caldeira flamotubular, que outras tecnologias, digamos, antigas, continuam sendo, assim, quietinhas, a espinha dorsal do nosso mundo moderno.
Se a gente parar para olhar ao redor, a surpresa pode ser grande. Fica aí a reflexão.